Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe o seu dia e nos ajude a caminhar com Jesus bem de perto, com um coração fiel. Estamos nos aproximando do mistério central da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A liturgia desta terça-feira nos leva a refletir sobre o amor fiel de Deus, mesmo diante da fé frágil e inconstante. Buscando entender os planos de Deus para a nossa vida e vigiando para nos mantermos fiéis ao seu amor, celebremos com recolhimento, piedade e esperança. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada. Escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar. De uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca
Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura anuncia Jesus com muita clareza. O servo diz que foi chamado desde o ventre materno, que Deus o preparou, que sua missão é reunir, salvar, iluminar, ser luz das nações.
Apesar das dores, ele confia plenamente que sua missão frutificará. Essa imagem do servo de Deus nos prepara para olhar para Jesus, o servo por excelência, que cumpre em plenitude a vontade do Pai. Como salmista, nos comprometemos a anunciar a justiça de Deus, Ele que é o nosso refúgio, que nos liberta e nos salva. O Evangelho de hoje fala da infidelidade instaurada na última ceia. Jesus, comovido, revela: um de vós me entregará. A traição não acontece longe, acontece perto. Judas está à mesa. E Pedro, cheio de boa vontade, disse que daria a vida por Jesus. Mas Jesus revela: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aqui surge um dos pontos da vida espiritual. Nem sempre a nossa intenção é igual à nossa força. Às vezes nós amamos de verdade, mas somos fracos. Às vezes nós estamos perto de Jesus fisicamente, mas longe por dentro. E a Semana Santa é um convite a olhar para isso sem desespero, mas com sinceridade. Judas nos ensina o perigo do coração que se fecha e começa a negociar com as sombras. A traição raramente começa grande, ela começa pequena. Uma brecha, um ressentimento, um interesse, um segredo alimentado, uma desculpa repetida. Pedro, por sua vez, nos ensina algo diferente. Ele não quer trair, ele quer ser fiel, mas confia demais em si mesmo. A queda dele nasce da autoconfiança, não da maldade. E isso é um alerta para nós. Quem se apoia só na própria força cai mais fácil. Quem se apoia na graça permanece mais firme. A grande luz do Evangelho é Jesus. Ele sabe o que vai acontecer e ainda assim continua amando. Ele não cancela a missão por causa da fraqueza dos discípulos. Ele segue em frente porque sua fidelidade não depende da nossa fidelidade. Isso não desculpa o pecado, mas revela esperança. Quando nós caímos, Cristo não deixa de ser Cristo. Ele continua sendo Salvador. Por isso hoje, a melhor postura é a do coração humilde. Nós não entramos na Semana Santa dizendo, eu dou conta. Nós entramos dizendo, Senhor, tende piedade de mim, sustentai-me. Queridos, nesta terça-feira, façamos um exame de consciência bem concreto, buscando entender onde existe Judas em nós, isto é, em que áreas negociamos com o pecado, e onde existe Pedro, ou seja, boa vontade, mas pouca vigilância, oração fraca, confiança demais em si mesmo. Elevemos a nossa oração a Deus e peçamos que Ele nos faça servos fiéis, luz na escuridão, e não nos deixe afastar do seu coração. Semana Santa é tempo de permanecer em oração, permanecer na verdade, permanecer no amor. Oremos sem cessar, busquemos a Deus em todas as circunstâncias, alimentemo-nos da Eucaristia, reconciliemo-nos com Deus e vigiemos para não trair a confiança e a graça de Deus em nós. Ele está no meio de nós. Oração. Senhor Jesus, nesta Semana Santa queremos te acolher com o coração sincero e disposto. Tu és a luz que veio ao mundo e o servo fiel que caminha para a cruz por amor a nós. Não há maior prova de amor do que essa entrega total. Neste dia nós te pedimos, guarda-nos nesta Semana Santa. Guarda-nos das brechas pequenas que se tornam quedas grandes. Livra-nos do coração dividido, da frieza, do pecado escondido, das negociações com a mentira. Não permitas que exista em nós a traição de Judas, o afastamento silencioso, o interesse que endurece a escolha que nos separa de ti.
Senhor, nós também conhecemos a fraqueza de Pedro dentro de nós. Nós queremos ser fiéis, mas nem sempre vigiamos. Prometemos muito, mas confiamos demais em nós mesmos. Por isso, Jesus, sustenta-nos com a Tua graça. Dá-nos um coração vigilante e humilde, que reza, que se arrepende, que recomeça e que não foge quando a cruz se aproxima. Ajuda-nos a permanecer contigo, que nós não te neguemos com palavras, atitudes ou omissões. Abençoa, Senhor, nossas famílias, fortalece nossa fé e conduz-nos passo a passo nesta Semana Santa, até a alegria da ressurreição, com um coração renovado, reconciliado e cheio de amor. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus nos conceda fidelidade e paz para viver esta Semana Santa bem perto de Jesus. Uma terça-feira de fé para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.